Boa noite a todos. Eu sou Patrícia Cobra Vivas e hoje eu tenho o prazer, a alegria de receber a Andrea Ronaiser, que é uma grande amiga, astróloga, naturopata e é professora do Cabeça do Dragão, da formação do Cabeça do Dragão. Nós estamos nesse momento fazendo uma série de lives de bate-papos com os professores da formação do Cabeça do Dragão. Em maio, nós teremos um módulo introdutório para aqueles que não conhecem o trabalho, para aqueles que possam ter alguma dúvida ainda sobre fazer ou não a formação. E em agosto, a ideia é começarmos então a nossa segunda formação agora do método Cabeça do Dragão. E hoje eu recebo a Andrea Ronaiser, que é astróloga, naturopata, é professora do Cabeça do Dragão, e ela é a professora do quarto e do sexto módulos da nossa formação. A Andrea traz para nós um pouco, vai trazer para nós hoje um pouco, falando do tema que ela está chegando aqui agora. Ela trará que é do Sol, a Lua e os planetas pessoais. Olá, Andrea. Ela está entrando. Então, a gente está aqui com o Sandeste também, que é um professor que a gente já fez a live em janeiro, e que o Sandeste dará o segundo módulo, e esse é o primeiro de astrologia, e a Andrea e o Sandeste juntos trazem essa. Acho que agora ela vai abrir. Agora ei, Conseguimos! Sempre vencemos uma vitória, né? Mercúrio! Vencemos Mercúrio! Ainda fazer uma live no Mercúrio Retrógrado fica uma No beleza. dia de Mercúrio, né? No dia de Mercúrio, acho que a gente pode mudar o dia. Então, Meu, sabe que querida, muito começou assim, eu acho que bem-vinda. uns 20 cachorros latir aqui fora. Eu digo, não, por favor, Aqui Mercúrio, não também, vá. aqui também, aqui também. Mas eles estão latindo longe, mas aqui também. É animação. Ah, Então, eu estou dizendo aqui então que o Sam está aqui com a gente também, que você e o Sandeste trazem uma boa parte da contribuição de vocês, que são dois super talentos, né? Porque assim, apresentar tanto você quanto o Sandeste é uma coisa difícil. Porque assim, vocês não são só astrólogos, vocês não são só é uma infinidade de qualidades, de talentos, que assim, podemos passar a noite inteira falando disso. Mas então, o que eu estou trazendo hoje, e é um prazer estar contigo, nós ensaiamos muito essas lives, a gente já pensou em muitas vezes, há uns 2, 3 anos atrás, fazemos um 4x4, pelo menos agora isso, vai ser 2x2, isso. né? Então, querida, eu queria que você contasse para nós um pouquinho, porque até para mim mesmo é uma coisa interessante de te perguntar, porque você realmente é uma mulher de muitos talentos. Eu estou brincando isso, mas na verdade você é uma mulher de muitos talentos. Mas como é que a astrologia chegou na tua vida? Como é que você se abriu a esse mundo astrológico, esse mundo dos céus, do cosmos, né? Como é que foi isso dentro da tua história? Então, vamos lá, vamos lá. É, acho que todo mundo dá essas espionadas assim naquelas histórias de revistinha, né, de olhar, de saber signos assim, mas foi quando eu comecei isso aí de uma forma mais profunda, foi quando eu tive uma mudança e eu fui morar em Novo Hamburgo. E eu conheci um senhor que tinha estudado com a Emile Macheville, né? Uhum. E, e lá naquele morro, lá era um morro lá que tem Morro Reuter, a gente começou com esses papos astrológicos
E aí eu conheci o Eduardo Krug, né, que é professor lá na época era terceiro milênio, que chamava. Nem tinha entrado no terceiro milênio. Foi lá Então, no vou Zinho, preparando já. estava preparando o terceiro milênio, né? Então já faz algum tempinho que eu estudo, né? Daí comecei uns estudos de astrologia e daí eu tinha que fazer umas viagens, né, para ir de lá de Nova Petrópolis até Novo Hamburgo estudar todas as Uhum. noites, né? De uma vez por, quer dizer, uma noite por semana. Foi quando eu comecei meus estudos assim de forma mais aprofundada. Mas eu acho que, sabe, quando tu começa a estudar uma coisa que tu sente, que tu já sente, tu já Uhum. sabe, tu já tem aquela conexão, assim, quando cai redondinho, assim, que parece que tu tá relembrando, né? Então É. foi assim que eu comecei lá no terceiro milênio, de lá eu fui fazendo vários cursos e abordagens, e aí, assim, Olha, é que uma legal. cachaça, né? A gente nunca para, É uma né? cachaça. É interessante, eu não sabia mesmo. A gente é realmente amigas, né? E eu não sabia. Então a gente tem as nossas origens lá da Dona Emi, na famosa É, Dona viu? Emi de Nashville. Que É, Rio legal, Grande que do bacana. Sul, né? Rio Rio Grande do Grande do Sul. Sul, que foi a terra dela, né? Ali que ela É, escolheu. E foi que dali ela que escolheu. começou essa. É, Ai, que legal, que legal. depois eu Mas aí, acabei a partir fazendo. daí, Ah, sim, diga. E aí você acabou tá, fazendo? pode perguntar, Patrícia. Pergunta tudo. Não, mas eu só ia dar continuidade, mas você ia dizendo. Daí você começou? Aí eu comecei a fazer e atender e trabalhar assim, mas não sendo só astróloga, né? Comecei com Uhum, todas essas outras abordagens que tu conhece, né? Porque na época eu estava trabalhando também com a arte, né? Também uhum, de uma forma bem profunda, estava bem artista plástica. Acabei uhum, fazendo naturopatia e toda. E aí quando eu vim para Florianópolis eu fiquei sabendo que tinha um curso de, olha só, eu acho que foi o único que teve por aqui, de astrosofia. Foi um professor uhum. estrangeiro que veio fazer, né? E foi Um assim, tipo, privilégio. e foram 3 módulos bem profundos, daquele estilo de Sagres, né? Que começa Uhum, assim, dia da semana, e eles falavam assim, quinta-feira de noite, às 4 da manhã, vamos nos encontrar em tal lugar da ilha para observar. Era tudo muito vivencial, né? E aí eu fiz a formação em astrosofia e, por último, agora eu fiz a formação em astrologia tradicional. Então, eu pincei, assim, uhum, dentro do meu atendimento, o que eu uhum, considero, assim, tipo, top em cada área, né? Assim, para poder uhum, fazer uma abordagem mais integrativa, né, da astrologia. Eu gosto muito de mitologia, que é a parte, assim, que uhum, é minha paixão, né? uhum, Então, acho que é por aí que foi. E aí eu fui migrando. Quando eu vi, eu só era astróloga, não conseguia mais nem ser artista tanto e nem trabalhar tanto com naturopatia, porque uhum, foi, digamos que o céu foi descendo, foi, uhum. fui tomada pelo céu, né? Mas eu acho E que aí aí, está a tua arte, né? Eu acho que aí junta, com a astrologia, é, você junta a tua sensibilidade, a tua capacidade criativa e artística aí na astrologia, né? sim, é, então, porque agora eu estava olhando, agora eu estou fazendo de arte, andei fazendo uns card de arte, assim, de todos os signos. Essa foi minha última diversão, assim, onde eu fiz uma mistura, né? Usando coisas Uhum. de astrologia com coisas de arte. E da E mitologia, né? Porque eu vejo que nos teus desenhos, para quem não conhece, vale a pena conhecer e ver no diário de bordo, tem sempre, vira e mexe, você coloca um desenho, tem muito da mitologia, né? Tem muito tem. do que você traz e você tem experiência e gosta e aprofunda na astrologia, né? Teus desenhos Ah, sempre têm essa mescla, né? Teus sim. desenhos Não, agora astrológicos, principalmente, né? escolhe aí um signo que eu te mostro. Ó, vou escolher gêmeos. Olha que lindo, que lindo. Então, para quem não conhece tuas artes, vale a pena olhar teus posts Touro, maravilhosos. Touro, ó, que lindo. Lua. Nossa, linda, linda.
Lindo. Ando me divertindo nessas histórias agora, assim, fazendo uma história assim como se fosse aqueles Ai, que antigos, né? linda! Lindo esse Aham. sol, né? Lindo, lindo. Ficou lindo. É. Então, é interessante que você está falando que a naturopatia chegou antes de você vir para Floripa. Eu entendia que você tinha feito a naturopatia aqui em Floripa. E não foi, Então, foi antes. na- então, eu comecei naturopatia em Porto Alegre. E quando eu vim morar aqui em Florianópolis, eu pensei assim, eu vou terminar o curso, porque eu interrompi nesse meio do curso quando eu me mudei para cá. E aí eu pensei assim, vou ver se vou para Florianópolis, de Florianópolis a Porto Alegre e termino o curso. Mas quando eu fiz o primeiro ano de naturopatia, eu me apaixonei por cromoterapia, né? E Uhum, assim, eu acho uma das técnicas dentro da naturopatia com mais força essa questão uhum, das cores e ela como vibração e como prática curativa mesmo, né? uhum, Aí eu pensei, vou para Porto Alegre fazer. Aí uhum, liguei para uma professora que tinha, que era coordenadora do curso, e aí eu acabei terminando o curso aqui em Florianópolis e fui ah, professora do curso e fui professora dos meus colegas de cromoterapia, que eu acabei fazendo esse curso lá. E aí acabei aham. fazendo uma especialização em cromoterapia mais profunda, né? Então eu acabei virando professora de cromoterapia e florais e naturopatia também, né? E fiquei Então, e anos acaba que atendendo. isso é um dos teus dons, né? A maestria é um dos teus dons, né? Porque você é ótima professora, né? É, não é à Então, toa que também eu te convidei para ser professora da formação da Cabeça do Dragão, porque você, além de ter um conhecimento enorme, é boa professora, né? Que eu já tive aula contigo, né? Mas, na verdade, as coisas vão te levando também para esse lugar, né? sim. Agora, eu acho que existe um caminho de vida que vai carregando e vai trazendo e levando a Uhum, gente para um lugar e para outro, né? É meio que uhum, se colocar a serviço. Eu acho que quando a gente se uhum, coloca a serviço, as coisas vão caminhar. Psicossomática, sim, Valba, psicossomática eu amo, que entra bem nesse espaço, né, de conhecimento uhum, onde a gente junta psique, corpo, espírito, alma, né, que é uma uhum, compreensão mais profunda. Aí acabei fazendo formação em medicina germânica também, naquela nova medicina germânica, e uhum. são tudo coisas que eu acabo agregando na própria consulta astrológica, né, essa Uhum, visão de multidisciplinar, né, que a uhum. gente tem justamente do que a experiência traz. E aí fiz curso, até esses dias achei meu diploma de filatelista, meu curso de filatelista. Tudo que pode imaginar, eu acho que eu Foi tenho uma tudo coleção de possível, diplomas imaginário, exóticos. olhares para todas as possibilidades. Mas que tudo É, agrega, né? Que a gente vai vendo que tudo a gente vai agregando e esse todo faz com que você seja a astróloga que é, com que seja a professora que é, né? É esse olhar holístico, esse é o olhar holístico, né? pois é, Essa é o grande olhar e que a gente convida tanto, integrativo, né? E holístico, né? claro. Sem falar do jeito que a gente se conheceu, né, Patrícia? Pois é, pois é. A nossa mágica, a gente se conheceu numa noite de lua cheia, em cima no lombo de um cavalo, cada uma no seu. Que era a lua cheia de Sagitário, né? Lua cheia de Sagitário, lua cheia de Sagitário. Então, e aí tem uma coisa que há algum tempo atrás a gente se conheceu exatamente no lombo de um cavalo, e aí eu fui estudar contigo, né? E depois disso eu te convidei, então, para conhecer o workshop Cabeça do Dragão, né? E para mim, tanto você quanto o Sandeste, quanto cada um dos professores, eu convidei cada um que eu queria que fosse professor para que experimentasse o trabalho antes de dizer, não, eu quero ser professor dessa formação. E aí, uma das coisas que foi muito legal foi te ter,
com a tua experiência e com o teu olhar dentro do trabalho, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho como é que foi a tua experiência, porque a partir daí a tua experiência te confirmou de poder ser professora, né? Da Sim. formação do Cabeça do Dragão, hoje método Cabeça do Dragão, né? Como é que foi para ti? Porque assim, você já até me falou, mas é legal eu escutar, porque eu realmente nunca tive, assim, objetivamente, como é que foi para ti, sabe? Então, olha só, eu sempre pensei, é uma coisa parecida como tu pensou, eu sempre pensei assim, de que forma que a gente pode pegar a astrologia, que é um conhecimento tão profundo, né? E trazer a Uhum, astrologia do céu para a terra, né? Então eu fiz as esferas, esses círculos de montar a astrologia no chão, de montar os mapas, né? E uhum, sempre fiz isso durante o meu curso de formação do pessoal, assim, montar a mandala no chão. Isso é uma coisa assim que uhum, eu gosto dessa questão da visualização, uhum, mas nunca desenvolvi nada assim mais profundo, a não ser aquele trabalho que eu fiz com a Maria, a Maria uhum, Xé, que é uhum, aquele trabalho uhum. das esferas, que é uma Mudança história de um também. caminhar dos planetas, que é Uhum, diferente, né? E quando aconteceu a cabeça do dragão, poxa vida, aí é uma coisa assim, ó, porque é de outra esfera, né? De outro uhum, campo, uhum, uhum, porque não é o mapa, e é interessante, né? Porque eu conheço meu mapa de cor e salteado, né? A gente uhum, conhece, mas é diferente quando tu entra no centro do teu mapa e tu sente a uhum, potência arquetípica, né, do teu mapa uhum, colocado à tua volta. E a uhum, forma com que tu desenvolveu, que tu traz essas ferramentas que não estão num campo de intelectualização, não estão num campo de compreensão assim, tipo, e nem é esse lugar de fazer pergunta ou de uhum. fazer uma análise do mapa, mas Não de tem leitura sentir astrológica. como é que tu se relaciona com esse universo teu, né? Uhum, Foi de uma força, de uma profundidade, e aconteceram várias coisas, óbvio, né? Porque tu mexe num campo e daí a coisa vai se estendendo, né? Então, aconteceram vários eventos sincrônicos com esse momento da cabeça do dragão, assim, e eu pude experimentar na pele o dragão, né? A profundidade do dragão e a profundidade uhum, do trabalho, como que ele libera questões, às vezes, que a gente tem uhum, aprisionadas dentro do nosso mapa, e que, às uhum, vezes, tu fala para uma pessoa, quando tu está fazendo uma leitura, tu até fala, ó, tem um desafio aqui, tem uma uhum, situação ali, né? Mas a gente fala de um lugar intelectualizado. Então, ele é um uhum, trabalho que eu uhum, vejo que ele se complementa muito com essa questão astrológica, inclusive com a uhum, leitura do mapa, porque tu uhum, pode conhecer teu mapa, mas tu uhum, perceber o teu mapa andando, se uhum, manifestando perto de ti, ele traz questões, né? E pontos de vista onde o campo forma aquilo. E a forma que uhum. tu conduziu ali, eu me lembro que foi uma coisa muito maluca, porque a minha lua Eu estava lá lembro. num canto chorando, e eu, ai meu Deus do céu, que essa lua aquariana lá. E o meu Vênus estava lá no outro lado da sala, assim. E era um cara que estava na constelação, e ele era peixes também, ele estava de aniversário aquele dia, né? Então foi uma Olha. coisa assim muito significativa. Uhum, E aí foi conduzindo, né, com essa maestria Patrícia que tem assim dessa condução assim que é tão, é tão sensível e tão canal assim daquilo que está acontecendo e se manifestando. E aí, de repente, aquele Vênus veio lá e me abraçou, sabe? Eu, ai, meu Deus. E desde lá eu tô com o Celso. Tu vê que essa constelação acho que liberou algumas coisas nesse campo, né? Nesse campo do amor também para mim, Aham, dessa relação com os meus planetas, com essa minha história uhum, que foi muito profunda. Então, uhum.
é outro lugar que acontece, né? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa bem importante, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que tem análise astrológica, né, no trabalho. E não tem análise, não tem leitura astrológica, mas uma coisa não exclui a outra, né? O Não, trabalho é uma vivência, mas é super importante que a pessoa também, ou antes ou depois, também possa ter uma clareza do seu mapa, né? Mas eu claro, sempre falo com as pessoas, espera um pouco para fazer a leitura, para não interpretar o que aconteceu no trabalho, que como em uma exato. constelação, tudo poder realmente fluir à volta e deixar que o campo se mova. Aí depois faz essa leitura e aí faz todos os trabalhos. Mas uma coisa não exclui a outra, né? E no trabalho não Exato. tem, no trabalho do método Cabeça do Dragão não tem leitura astrológica, né? Embora É. algumas pessoas sempre, porque sempre perguntam isso, e às vezes, tanto que eu não digo que eu Eu sou acho, astróloga, né? Porque eu não sou, eu é. não faço Então, eu leitura acho que astrológica, não faço. ele agrega conhecimento depois, mas são duas coisas, bem como tu falou, é É. uma coisa, e eu acho que é interessante isso que tu falou, ele também de não ser feito muito próximo. Por exemplo, tu faz uma Uhum, leitura e vai lá fazer uma cabeça, porque tu tá com uhum, toda aquela história, assim, a isso, interpretação intelectualizada na tua, uhum, né? E ali uhum, não é nesse campo que acontece. E o que eu percebo que ele desata algumas questões que não são para ser falada no sentido assim de é, interpretativo. É claro que uhum, depois tu volta ali um tempo depois que tu fez a cabeça do dragão, tu até entende por que é que a tua lua ficou lá naquele canto, ou por que uhum, é que, né, uhum, ou por que o Vênus voltou, ou por que tal planeta, né? Tu entende? Aí eu acho que a questão arquetípica dos planetas uhum, e o significado, né? Mitológico e pessoal, como planeta pessoal, como uhum, planetas transpessoais que fizeram parte do teu mapa, inclusive a própria cabeça do dragão, né, como propósito, uhum, como um fio uhum, condutor de todo o trabalho, né? Mas uhum. é muito mais do que só a cabeça, é tudo, né? É o É, universo da pessoa que se constela, né? exatamente. Eu acho que tem uma coisa que às vezes as pessoas falam, astrologia sistêmica. É um pleonasmo, na verdade, isso, porque astrologia já é sistêmica, né? E a constelação também, constelação é sistêmica, a constelação familiar é algo sistêmico, né? Então é um pleonasmo a gente ficar repetindo, né? Mas a gente compreender como tudo isso está realmente integrado é muito importante, né? Outro dia eu fiz um trabalho e as pessoas diziam: "Nossa, mas é muito surpreendente como que a gente pertence ao universo, né? Como a gente está aqui. E a gente está aqui, a gente não está separado, a gente não está vivendo num mundo e o universo está lá num outro lugar. Né? Sim, Ou os claro. planetas estão. Não, está tudo aqui, a gente está vivendo isso o tempo todo. Nós estamos mergulhados num grande sistema, né? Sim, Cósmico e no sistema humano, né? No sistema familiar, no sistema ancestral. E essa compreensão é muito importante, né? Como os planetas podem trazer informações do sistema, né? E também a pessoa pode, de alguma forma, se abrir a esse cosmos, a essa compreensão desse, realmente desse todo, né? Que aí sim. começa a ampliar esse olhar, não só teoricamente, eu sou um com o todo. Não, eu realmente faço parte de tudo isso, eu realmente sou tudo Sim. isso, né? E Tem sentir aquele uma. arquétipo do qual tu pertence, e sentir Uhum, assim, porque quando tu se coloca no centro da tua mandala, ou seja, no centro do teu ser, né, e tu sente uhum, sente, essa é a grande palavra, né, porque uhum, tu sente, tu não tá enxergando num papel, tu é uhum, parte daquele universo uhum, que se constela ao teu redor, né, e uhum, aquela potência toda, e é muito interessante, assim, porque essa forma de colocar a mandala no chão e vivenciar, e cada pessoa fazer um papel planetário, arquetípico, né? uhum, Tu consegue visualizar, porque de repente tu vira no teu mapa e tu tem um lugar, assim, com muitas pessoas, né? Tu sente que uhum, aquele... Hoje entra ali num
post de um amigo, ele falou assim, que essa é aquela história assim, como tu bota numa máquina de lavar, um edredom fica de um lado e daí ele começa a desequilibrar a lavadora, porque aquele edredom tá pesado só naquele lado. Então tu sente ao vivo, né? Como que Uhum, tá disposto isso e como a partir uhum, daquilo o movimento natural começa a acontecer e esse movimento, eu acho que ele é repetido na nossa psique, assim, em vários uhum, níveis, né, de psique, e a uhum, gente consegue daí fazer esse movimento também na nossa vida, porque é como tu falou, é uhum, tudo parte de tudo, né? uhum, Aquilo que está em cima como aquilo que está embaixo, que é uhum, exatamente o uhum, aforismo que fala sobre astrologia, né? Então ele uhum, parte de um campo que existe, um campo real, né? Que é esse uhum, campo que o Jung chamava de campo a priori, aquela uhum, aonde estava espalhado, né? Essas nossas uhum, formas de enxergar a vida, né? Essa uhum, percepção. Então, a partir desse campo que tudo começa a acontecer, né? Então, a força do campo é que traz toda esse movimento, né? uhum. Para esse momento e para essa integração, né? Isso é de uma Que é potência. bem isso, né? Que é isso que a astrologia mostra, né? Quando vocês astrólogos, né, dizem, então, Plutão, Saturno, Júpiter em trânsito, está acontecendo isso, ou vai acontecer aquilo, provavelmente isso vai se passar. É isso, é a força de um campo gerador que está se movimentando essa dança dos planetas, que está aqui no céu e que a gente está aqui, né? E é importante compreender que, ok, que a gente pode ser afetado e a gente é afetado, mas como a gente vai lidar com essas energias é importante, né? Que assim, não tem Sim, um destino fatídico, tem algumas coisas que a gente não vai poder mudar na vida, né? Mas como eu vou lidar com esse destino, como eu vou lidar com esses trânsitos astrológicos, né? A gente estava falando a história do Mercúrio retrógrado. Então, o pessoal tem um pânico de falar de Mercúrio retrógrado, todo tem postzinho, camiseta, tudo com Mercúrio retrógrado. Assim, é um período incrível que nos propicia, né, mais atenção, que observação, presença, né? É um convite, não, né? e a traquinagem do Mercúrio faz com que a gente fique esperto para lidar com essa traquinagem dele, porque ele é. E assim, ó, a gente tem que entender. Isso é uma coisa que eu acho bem importante, porque quando a gente vai entendendo a natureza de cada planeta e a natureza de como é que isso se Uhum, dispõe, a gente vai sacando, vai tendo esse feeling de como lidar com essas coisas que a gente tem no nosso uhum, mapa, com lugares onde um planeta está mais bem expressado, ou uhum, lugares onde ele está desafiado, porque tem a história dos benéficos e dos maléficos, né? Então tem isso, realmente tem lugares onde aquele planeta não consegue ter uma expressão tão plena, mas ele vai ter a expressão que é da natureza dele. Então eu isso. E é a saber expressão que que faz parte do caráter dessa pessoa que está sendo, que está vivendo, claro, né? claro, e ninguém tem um mapa que não é seu. Isso é uma coisa Uhum, muito, né? Cada um tem o seu mapa. E quando a gente uhum, entende esse símbolo e a partir desse símbolo começa a fazer essa percepção, essa leitura de universo, é isso que tu uhum, falou. Tá, tô embaixo da curva, tô não sei o quê, tô com um trânsito de Netuno, então deixa eu prestar atenção, né? Foi assim que eu achei aquela história da doença, né? Antes dela uhum, se manifestar, é justamente fazendo um estudo de como estava o céu em cima do meu mapa uhum. natal, né? Então ele é um estudo extremamente profundo e É, muito útil, né? Para uhum, gente, a gente perdeu um pouco essa conexão, né? De uhum, olhar para uhum. graças a Deus agora, né? Porque eu acho que a gente, ao Deus, a deusa e aos todos esses deuses planetários, Todos os né? deuses. E a gente está recuperando um pouco Uhum, essa mediação entre céu e terra, né? uhum. E eu sempre É uma brinco que o céu é reconexão, né? remédio. Hã? Uhum. É uma reconexão, né? Isso, porque a gente fala Uhum, assim, remédio, remediar uma coisa é mediar de novo, né? Como se a uhum, gente conseguisse
E é tão interessante, eu vejo, porque o Cabeça do Dragão, ele é num outro nível, ele é parecido com uma leitura. Porque quando tu Uhum. faz uma leitura e termina uma leitura, aquelas leituras assim que tu faz, assim que a pessoa, Uhum. cara, essa sou eu, né? Uhum. Ela se reconecta com ela mesma, ela percebe o porquê de às vezes agir dessa forma, ou ter determinadas qualidades que fazem parte dessa natureza dela, né? Então, Uhum. falando do Mercúrio aqui, tem gente que tem um Mercúrio que se expressa de uma forma mais muda, né? O Mercúrio mudo, ou o Mercúrio mais emocional, um Mercúrio mais direto, né? Então, saber, né, ter essa consciência, eu acho que o grande chave da astrologia é a consciência, né? Quando a gente tem Uhum. consciência das situações, a gente usa melhor o nosso Uhum. mapa, né? A gente Uhum. faz as pazes com ele, a gente É. absorve E ele, não brigar com os utiliza. planetas, né? Realmente usá-los, e compreendê-los de uma forma que eu possa realmente lidar com a minha realidade aqui agora, né? Sim, E isso. de uma forma madura, responsável, que não é tão simples assim, né? De poder Sim, dizer, e é tá, uma ok, isso, e uma sim, maturidade no sentido de não culpar o universo pelas isso. nossas limitações. Ah, Hum, eu sou assim porque meu mapa é assim, é. ou tá, tá, Ah, tá, o meu né? Saturno está lá, né? Meu Júpiter Aham. está mal aspectado, esse Saturno horroroso. Se não fosse Saturno, a gente não estava nem aqui. Eu mesmo Não, brinco não com tinha isso. Se não nem fosse o meu ossos, nem Saturno, eu não estava estrutura, nem nem encarnada. esqueleto. É. E se quando eu viajava e era sensível quando criança, imagina, eu não tinha nem ficado aqui. Então, Sim, assim, né, o quanto é importante isso, o quanto os ensinamentos, né? Outro dia a gente dizia, não, mas a pessoa nem passou pelo primeiro retorno de Saturno, né? Então, assim, o quanto essa apropriação do meu lugar, esse convite a assumir responsabilidade diante da vida, né? Então, assim, eu falo na cabeça do dragão, eu só permito que a pessoa faça pelo menos com 21 anos, no mínimo, pelo né? sim. Assim, porque aí já viveu pelo menos algumas quadraturas e aí ainda, Já passou né? uma trajetóriazinha de Saturno, né? Já fez Isso, uma. já É, fez então, um caminho, né? Porque precisa de ancoramento para estar ali. Ah, precisa mas de às uma vezes as pessoas falam, compreensão ah, da mas vida, né? é maduro, mas às vezes realmente precisa de um lugar mais apropriado e responsável para dar conta, né? É uma estrutura interna, né? É uma Sim, estrutura interna. É que sim. Saturno contribui, né? É, e a gente sente assim o que cada planeta traz dentro da psique, né? O que cada Uhum. planeta e entendendo que na real esses planetas não estão só lá em cima, eles fazem Não, parte da nossa, né? A gente é é. composto, temperado com esses muitos deuses que estão dentro da gente, Uhum. mas o mundo ao redor é feito dessas Uhum. naturezas, né? Que são Uhum. naturezas dos elementos, dos planetas, né? Então a gente Uhum. vai percebendo que existe uma relação intrínseca, né, entre tudo que Uhum. está em cima e embaixo. Por isso que a Uhum. gente consegue fazer previsões, né? A gente Uhum. vai vendo no passado o que é que aconteceu, né? O que Uhum. determinados planetas, né? Que tipo de acontecimentos que eles sinalizam, né? Porque são símbolos. Sempre São fala aquela símbolos. história do relógio, né? Não é porque, tá, que horas são? Ah, são 8h05. Não é o relógio que faz ser 8h05, mas ele é o meu instrumento de leitura que me permite ver a Uhum. qualidade de tempo nesse momento, que Uhum. está fazendo, que é noite, que está escuro, né? Então a gente entende Uhum. essas qualidades do tempo, dos ciclos, através do movimento dos planetas, né? Então a gente Uhum. consegue, com esse grande relógio cósmico, Uhum. ver o que está acontecendo nesse momento, o que está Uhum. trazendo, né, para esse instante, tanto a nível coletivo quanto a nível pessoal, porque o Uhum. nosso mapa também se relaciona com esse grande mapa cósmico, né? E Cosmos. aí a Uhum. gente
faz isso que tu falou, essa sensação de pertencimento, né? Que não é uma coisa, eu estou aqui, o universo está lá, eu estou aqui, a vida está lá fora. Não, a vida está aqui dentro, a gente é essa Tudo que é poeirinha vida. cósmica, né? Que faz com que nós tenhamos dentro de nós todos esses deuses que nos alimentam, que E a é gente interessante expressa, né? porque isso também é num sentido arquetípico, tudo isso está em nós, né? Tá aqui nas nossas células, no nosso DNA, nos nossos registros, conscientes e inconscientes, né? De inconsciente coletivo, mas também está nas nossas células, os nossos planetas e nós somos feitos dos mesmos elementos, né? Esses elementos que compõem a Terra compõem outros planetas. Então, essa compreensão é muito importante, né? Sim, É até isso. em termos assim como os tradicionais, os primeiros que estudaram, né, que eram médicos, astrólogos, né? Uhum, Por isso que a naturopatia é uma coisa tão interessante uhum, de trazer junto com a astrologia, né? Porque a gente uhum, tem essa noção de cabeça, até na astrosofia eles têm assim, tipo, cabeça, né, que é Áries, Touro, eles têm um touro. movimento para cada Uhum, signo onde tu uhum, reforça aquele lugar do corpo que tem uma relação, aquele uhum, bicho, aquele mito, né, para te entender uhum, qual é a energia arquetípica, né, que esse uhum, signo tem e o que faz dar corpo para esse signo, para essa roda zodiacal, é justamente os uhum, planetas quando passam, né, e se vestem com esse uhum, signo, né? Se vestem com essa qualidade, com esse uhum. texto, com essa roupa, né? É diferente. Então, a gente também encontra assim planetas que estão em lugares onde eles estão dignificados, que eles estão muito bem posicionados, está Muito tudo bem. beleza ali, né? Tá Mas tudo a gente lindo, encontra maravilhoso. eles às vezes como um peixe fora d'água, né? Naquele lugar que não Uhum, é tão confortável. Então é desafiador. E quando a gente sabe, tá, tenho lá um Saturno na 5, eu chego a minha espontaneidade é toda cheia de, será que estou incomodando? Será que, né? subo Aí, quando a gente bastante. sabe dessas coisas, a gente se percebe nessas Uhum, histórias. E a gente tem condições de sacar qual é, o que de está sacar. Uhum, acontecendo ali, né? E aí a uhum. gente faz escolhas, porque Pode é fazer uma coisa diferença. que eu acho, falando assim em Sol e Lua, já que nós vamos ter uma lunação, né, Isso, eu daqui. ia te perguntar. Ah, sim, diga. Porque Ah, eu ia então, te pedir também para falar disso, porque é o tema do primeiro módulo. Você vai dar o módulo 4 e o módulo 6. No módulo 4, essa live é para a gente falar um pouquinho dele, que é exatamente, você vai falar do Sol, da Lua e dos planetas pessoais. E aí você já está começando a trazer essa alunação que vai acontecer agora. É isso que você ia começar a introduzir, né? Então, eu ia falar que o Sol e a Lua, como luminares, né? O Aham, Sol, ele tem muito mais a ver com ação, com força, com consciência, com uhum, potência, né? É um deus do uhum, dia, Apolo, é um deus do Metron, né? Aquele deus que organiza as coisas, que ele está na luz, né? uhum, Na consciência. Ele trabalhava também com a medicina, com a métrica, com a música. E a lua é tudo aquilo que leva a gente para o hábito, para a reatividade, para o passado, né? Então é uhum, interessante porque a lua ela trabalha com as nossas memórias e ela se reforça nessas memórias. Então ela traz esse apego para a reatividade. Então essa ação e reação. Eu ia falar uhum, sobre a história da consciência, né? Quando a gente tem uma consciência do mapa, uma consciência do todo, uma consciência solar, eu uhum, consigo uhum. integrar esse passado Uhum, lunar, isso que eu trago da minha história, da minha formação, o que a alma escolheu, né? O que a alma uhum, escolheu vivenciar, a minha família, a forma com que eu experimentei a minha infância, né? Toda essa coisa uhum, lunar e partir para uma ação que é uma ação solar, né? Uma ação de uhum, consciência, de escolha, uhum, de dia, né? A uhum, gente tem até a lua associada com a questão do inconsciente, porque justamente a lua é mutável,
a Lua é la donna é mobile, né? Ela Uhum. se move, ela... E aí é muito interessante, porque os mitos lunares, por exemplo, a Lua, no começo, quando ela foi mapeada, ela não era feminina, ela era um deus masculino, deus Sim, que era um deus lunar, e que ele Uhum. engravidava as mulheres, porque as mulheres ficavam sob a luz do deus Sim e ficavam Uhum. grávidas. Depois, mais tarde, que começou a se observar que o ciclo, quem paria era a mulher, então essa lua, ela passou a ter uma característica mais feminina, ela Uhum. foi incorporada no Uhum. universo feminino, né, de lunar, do Das ciclo, inclusive os menstruações. próprios calendários, né, o calendário lunar e o Uhum. calendário solar, como os luminares, são os pontos mais Uhum. importantes, né, porque a gente tem que pensar que a astrologia ela é uma dança de luzes, né? E essas Uhum. duas luzes, que é os luminares, eles se encontram amanhã no signo de Aquário. Então, eles lançam Uhum. essa semente nova que acontece a cada lunação, né? E nesse momento, Então, se não me engano, a gente está com uns 4 ou 5 planetas em Aquário, né? Tá a Vênus. gente está com o Sol, a Lua, a 23 graus de Aquário, a gente está com Mercúrio, com Vênus, inclusive Vênus. Olha só que lindo, Vênus vai fazer uma. Vai entrar no mesmo grau, né? Do que Vênus e Júpiter. E isso para os Uhum. mesopotâmicos, né? Porque são os dois benéficos que se encontram, Uhum. Vênus e Júpiter. E existiam as tabuletinhas, que foram as primeiras tabuletinhas de barro, né? Que eram falados sobre astrologia, sobre encontro. E os três planetas, os três eram os dois luminares e Vênus, que eram os mais observados no céu, né? E Uhum. eles têm essa tabuletinha, eles falam que quando Júpiter e Vênus se encontram nos céus, as orações dos humanos atingem os deuses escutam as orações dos homens, né? Que Então isso lindo. vai acontecer junto. Então imagina, Uhum. Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Júpiter e Saturno, Uhum. tudo em Aquário. É, É, e é muito interessante pensar, porque todo mundo fala, entrando em era de aquário, entrando em era de aquário, mas assim, tem algo o mais bonito é que tem algo novo nascendo. Né? E eu acho que a compreensão importante desse momento é compreender que esse algo novo está nascendo, mas para esse algo novo nascer, muitas coisas precisam morrer. E poder exatamente, abrir mão e inclusive as desapegar e estruturas soltar, antigas. uhum, É, né? Que a gente está numa desconstrução de valores, numa desconstrução de aprendizado, uma desconstrução de padrões, né? Tem isso. um velho que já não funcionou e não está funcionando, embora muitos ainda se prendam bravamente a ele, né? Mas Isso, nesse momento, essa é um presente dos deuses. Você mesmo está dizendo, né? Júpiter e Vênus estão ali e eles são muito brilhantes no céu, ambos, né? Então, o então, brilho que vai ficar, se puder estar vendo a luz, é o sol, o céu limpo, né? Não sei se vai dar para ver, a não ser aqui, no, assim, dependendo do horário, não sei se a gente consegue ver, mas é lindo pensar isso, né? O quanto esse período todo da pandemia eu pensava como esses grandes estão confabulando nos céus para o nosso crescimento, né? E agora sim, de novo, agora de Capricórnio, era lá em Capricórnio, agora em Aquário, os grandes se movendo e se reunindo por nós, né? é, Para que todos nós coletivamente possamos escolher diferente. sim, escolha exatamente, porque essa é a história da consciência, né? Uhum, uhum, E eu acho uma das coisas mais profundas que tem no signo de Aquário, que fala sobre o aguadeiro que verte para a uhum, humanidade essa substância, né? E o mito associado a ele é o mito do Prometeu, que é aquele titã que decide uhum, ser amigo dos homens, e ele rouba o fogo uhum. dos deuses e Rouba fogo. entrega para os humanos, né? E Uhum, o fogo tem a ver com a consciência. E enquanto a gente uhum, não tiver esse momento de purificação da nossa uhum, consciência e não aprender, porque imagina, ele passa depois de uhum, Capricórnio, a gente tem que aprender a uhum, fazer uso do poder, né? E o poder uhum, serve a quem?
Se a gente pensa em aquário, a gente tem o signo oposto de leão, né? De Que é o leão. leão é o rei, mas o rei É tem o que rei. servir ao povo, né? E O aquário é rei o serve ao povo. povo, né? Não é o Então, povo que serve ao rei, é o rei que serve ao povo. exato, é o rei que Uhum, serve ao povo, né? Por isso que o sol fica, o ego, o sol fica exilado no signo uhum, de. Ah, isso é super importante. Quem fica exilado aonde? Quem fica dignificado aonde? Quem fica uhum, exaltado? Porque daí a gente vai entendendo como é que funciona. uhum, Esse é uma redução do sol que acontece em uhum, aquário. Ele se exila lá, o eu se uhum. exila em função do Em prol do nós. todo. Uhum, Então é por aí que acontece esse movimento, né? E esse movimento aquariano é bem isso, é onde é que o meu eu solar, o meu uhum, ego, o meu leão, consegue estar a serviço de um coletivo, a serviço de um uhum, lugar de da gente repensar as formas que a gente está encarando uhum, tudo, né? Essas questões uhum. assim culturais, Tudo. sociais, econômicas, Uhum, climáticas, do uso dos recursos, dos valores, né? Então, tudo isso está uhum, sendo repensado. E uhum, é bem como tu trouxe, para que esse novo aconteça, o velho tem que ser transformado. uhum, E isso não acontece uhum, sem convulsões, sem dores, sem. Eu uhum, estava até pensando essa questão assim também do Plutão, né? Plutão é aquele que a uhum. gente não enxerga, né? E Plutão em Capricórnio. Me lembro que eu fiz uma postagem quando teve um eclipse e daí aconteceu de Saturno encostar lá em Plutão, e daí eu falei, é ter a vida sob o jugo de forças coletivas que tem relação com forças biológicas, forças militares, forças não sei, mas biológicas, eu claro que eu falei porque faz parte do repertório, mas eu nunca Eu imaginei que nós ia imaginava. ter essa força biológica sendo talvez o grande vetor de transformação O da grande vetor. humanidade, Uhum. né? De Porque não vai transformações ter profundas. outro mundo de Não, volta para aquele tempo não. dizer, voltar ao normal, né? Não vai ter, vai Esse ter um, normal já foi. Nós já já somos foi. outras pessoas. Esse um ano, né? Um ano pelo menos que a gente já estamos, né? Quase um ano da pandemia, de realmente fechar tudo. Né? Somos outras pessoas. Somos. Né? Somos outras pessoas. Quantas perdas as pessoas tiveram, quanta força encontraram, quanta superação aconteceu nesse ano de todos nós, né? É Sim. incrível, tanto física quanto emocional, como espiritual, como em todos os níveis, né? Profissional, financeiro, em Todos. todas, E nunca a todas. humanidade ia por assim, tipo, vamos parar e repensar o mundo. Nunca, Uhum, né? Se não, não. E a gente sempre pensava qual vai ser o Armagedon, né? O que vai é. acontecer para uma humanidade mudar? Será a bomba? Será isso, o meteoro? Terceira Guerra A gente Mundial, brinca com essa bomba, história. meteoro vai Nun- cair. Tem tantos filmes Nunca a gente americanos, né? imaginou que esse Uhum, inimigo, né, ia uhum. ser tão plutoniano, tão não visível. Invisível, invisível e ao mesmo tempo tão destruidor, né? É, Porque e não é em um país, né? É no mundo não, inteiro, é no no mundo mundo inteiro, inteiro. né? É, Então, então, por aí. André, a gente está chegando no final do nosso bate-papo. A gente até brincou antes que nós duas somos boas faladoras, a gente podia ficar muito tempo aqui se não fosse o Instagram dando limite para nós. Eu queria que você deixasse uma mensagem tua, pessoal. A gente está falando desse momento planetário, né? E você, a tua fala já vem e já traz essa contribuição, já é uma inspiração. Mas o que você deixaria como uma mensagem nesse momento com a tua experiência de vida e a tua experiência profissional? Que profundo, sabe? Hum. Então, eu acho que eu acho que essa está ótimo o papo. Ai, Sandete, socorro! A E gente tem que fazer agora? uma live de trio, Sandeste. Mas eu acho que o que a gente deixa de mensagem que eu acho que tem a ver com o movimento aquariano
Uhum, não eu esperar de algum lugar uma mudança, mas uhum, de a gente ser o uhum, agente de mudança. Eu acho que essa é a essa grande história desse momento, porque quando a gente tem Capricórnio, a gente tem essa coisa vertical, a gente tem uhum. um pai que manda, alguém, um Uma mito, qualquer estrutura. coisa que vem de cima, um salvador. Uhum, E eu acho que Aquário tem a ver com exatamente a gente sacar que não está nas mãos desses lugares, mas que está na a mudança, as grandes uhum, mudanças, elas são internas. A gente veio só e a gente vai só, e a gente tem uhum, que criar dentro de nós aquele mundo que uhum, a gente deseja lá fora, né? Então, uhum, às vezes eu fico desesperada olhando tudo, né? Mas daí eu tenho um otimismo em mim que faz assim, tipo, não, alguma coisa tá tudo certo, sabe? Alguma coisa tá fazendo com que essa transformação aconteça e tá tudo uhum, certo, né? Tudo que é o que tá aí, né? É o que é, né? Tudo é o que é. Então eu uhum. Eu acho que acho que é tem isso. um aprendizado importante, tanto do Pfeffer quanto das constelações que o Beth trouxe, é essa compreensão de como realmente tudo está a serviço da vida, né? Como realmente tudo, num nível mais profundo, é necessário, é importante e é para o crescimento pessoal e coletivo, né? Pessoal e Então, as coletivo. guerras foram necessárias, essa pandemia é necessária, esses governos, né, autoritários que o planeta está vivendo, que não é só no Brasil, mas em muitos lugares, né? O quanto realmente a gente, de alguma forma, precisa, e eu acho que é muito importante, é compreender isso, que não é mais encontrar líderes lá fora, né? É realmente você é o líder da Essa é tua a vida. E história quando você se aquariana. apropria dessa liderança, desse lugar, você serve ao todo desse lugar, né? Desse lugar do círculo, né? É a Uhum, história que eu percebo assim, a gente vem dessa história do patriarcado, matriarcado, né? E a gente está na hora uhum, do filiarcado, né? Da alteridade, uhum. da irmandade, né? Eu te vejo Da e tu me irmandade. vê, né? E a gente está Uhum, nesse círculo de possibilidades, onde cada um bota a serviço nesse círculo aquilo que tem de melhor, né? Então eu uhum, acho que esse é o momento de descobrir isso, né? De achar a sua comunidade e de perceber que nós fazemos uhum, parte desse todo, né? uhum. Então eu acho que é essa a mensagem, né? Se tivesse que deixar uma. Que linda. Ai, Querida, muito obrigada. Então, essa nossa live anterior foi com o Sandeste, a de hoje foi contigo, Andréa Ronazzi, astróloga, naturopata. E a próxima a gente vai fazer com a Maria Emília Oliveira, que também será a nossa primeira professora, o primeiro módulo, né, com constelações familiares, as ordens do amor, né? Então, na nossa formação, eu vou dando as aulas junto com vocês, nas nossas vivências, nas nossas experiências, compartilhando e criando juntos, né? Então, para mim é um privilégio te ter conosco, né? Um eu que privilégio e super é uma agradeço, delícia, porque foi né? assim, tipo, essas coisas mágicas do mundo, né? Do mundo de cima e do mundo de baixo. No mundo de cima e no mundo de baixo, a gente se encontrar nessa no lombo de um cavalo. De um não, de vários cavalos, de vários cavalos, numa noite de luar. Ai, Então, eu agradeço a todos que estiveram conosco, a todos que também possam vir assistir mais adiante, né? Que fica no GTV. Então, super te agradeço, André, e pelo eu que carinho, pela agradeço, porque é uma confiança, pela honra, sabe? É parceria. um privilégio estar junto nesse lugar com todo esse É um grupo, privilégio contigo, para com mim esse grupo também. todo. É um privilégio para mim também. Muito grata. Boa noite a todos, André. Grande beijo. Obrigada. Até o próximo mês. Até Até. breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.